Você se considera otimista, pessimista ou um pouco dos dois? Hoje eu trouxe conhecimentos muito interessantes e importantes sobre o poder que o otimismo pode ter na nossa vida, o quanto que isso pode afetar a nossa felicidade, os nossos comportamentos e quem sabe até a nossa saúde. Eu sou o Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre emoções, hábitos, saúde mental e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Muito provavelmente você conhece alguma pessoa otimista, talvez um amigo seu, um familiar ou até você mesmo. Aquela pessoa que é muito boa em apreciar a sua vida, dando valor para cada detalhe. E ao mesmo tempo, também reconhecendo, também enxergando coisas positivas, caminhos interessantes, mesmo nas situações mais difíceis e mais desanimadoras. Quando se olha uma pessoa assim, parece que nada pode parar ela, né? Que estranhamente, mesmo não tendo uma vida completamente excelente, essa pessoa sempre está bem. E isso não é nem um pouco à toa, tá bom? Como você com certeza já viu aí na capa do vídeo, hoje eu vou falar tudo sobre o poder do otimismo. Mas calma que isso não é nenhuma besteira, não é lei da atração nem nada do tipo, tá bom? Aqui no meu canal eu sempre trago conteúdos que são embasados em boa ciência, então eu até referencio artigos científicos, estudos muito bons, que inclusive eu estou deixando aqui na descrição para quem quiser estudar um pouco mais e ir atrás aí, mas basicamente eu já faço todo esse filtro, eu mastigo todo esse conteúdo científico e trago aqui para você de uma maneira mais prática para você aplicar na sua vida e para você ter um pouco mais de autoconhecimento e conhecer um pouco melhor as outras pessoas. Então, quando você ouve o poder do otimismo, pode soar meio estranho, mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que eu trago aqui um conhecimento sólido e científico para vocês. Então, vamos lá. Para começar, eu acredito que todos vocês aí já saibam mais ou menos o que é uma pessoa otimista, o que é o otimismo de uma forma geral, mas é importante eu pontuar algumas questões aqui para a gente ficar com uma clareza maior do que significa isso. Basicamente, uma pessoa otimista é aquela que tende a perceber a si mesmo, as outras pessoas, aos acontecimentos e ao ambiente de uma forma um pouco mais positiva do que negativa. Mas é importante dizer que essas pessoas realmente pensam e sentem todas essas emoções que têm a ver com essa questão mais otimista. Não é como se fosse uma negação da realidade, um fingimento ou muito menos uma ingenuidade por parte dela. É realmente perceber e enxergar que a vida é feita muito mais de coisas positivas do que negativas, geralmente, seja em tamanho, frequência, magnitude, por aí vai. Além disso, quase que de imediato, quando lida com alguma coisa negativa, algum problema, alguma situação ruim na vida, entender que aquilo precisa ser lidado e que isso não vai ser o fim da vida. E eu sei que para algumas pessoas é até estranho imaginar, né, que alguém seja assim, que alguém pense dessa forma ou se sinta dessa forma. Porque no final das contas, todos nós temos um pouco daquele viés da negatividade, que na realidade foi muito interessante evolutivamente para o ser humano. Imagina que era muito importante sim a gente ter esse viés negativo, a gente enxergar perigo em muitas coisas, em basicamente tudo à nossa volta e ter essa visão realmente negativa, porque em alguns casos, talvez, se a gente não se lembrasse com um certo pessimismo daquele lago onde, sei lá, um leão ou um jacaré quase matou a gente, isso poderia ser fatal. Então esse viés realmente teve bastante utilidade para a gente como espécie. Mas hoje a nossa realidade é outra, a nossa vivência é outra, o nosso ambiente mudou muito e acaba que esse viés completamente negativo não é mais uma ferramenta muito interessante para a nossa realidade. Por isso que hoje a gente consegue enxergar em vários estudos diferentes que uma pessoa mais otimista tende a ter uma vida melhor de forma geral. Agora eu vou te explicar alguns dos benefícios que ser mais otimista traz para a vida de uma pessoa, mas assiste até o final, porque depois dessa parte eu vou te explicar do ponto de vista cerebral por que essas pessoas mais otimistas têm esses benefícios e também depois eu vou te explicar que existe mais de um tipo de otimismo. Muita gente não sabe, mas a gente consegue sim fazer uma divisão aí de duas coisas diferentes que o otimismo acaba tendo de maneira prática na vida de uma pessoa.
E o primeiro benefício que só a partir dele, com certeza, você já deveria pensar sobre trabalhar essa questão do otimismo em você, é que as pessoas mais otimistas tendem a ter um maior bem-estar emocional e satisfação com a vida, que para quem não sabe, essas são as duas medidas científicas para o que comumente a gente chama de felicidade. Já existem vários estudos mostrando isso e, sem dúvida, essa felicidade um pouco maior nessas pessoas vem como consequência de várias coisas que acontecem na vida de alguém mais otimista. Existe até um estudo longitudinal, que é aquele tipo de estudo que acompanha a vida de algumas pessoas por 20, 30 anos, que mostrou que o otimismo ele prediz mais a felicidade até do que outras coisas como renda familiar ou nível intelectual, por exemplo. O fato é que as pessoas otimistas tendem a lidar melhor com os problemas do dia a dia. Elas se saem melhor e costumam enfrentar mais de frente, de maneira mais direta, todos aqueles problemas que todo mundo acaba tendo na vida. Ao contrário do que muita gente pensa, o otimista não é aquela pessoa que ignora os problemas e que imagina que está tudo perfeito. Na realidade, essa é uma característica dos pessimistas. Porque por essa questão, essa visão de que tudo vai dar errado lá na frente, de que não tem nada para se fazer para resolver essa situação, ela vai evitar de ter algum tipo de comportamento para resolver isso. Afinal, não vai ter nenhum desfecho positivo lá na frente, então para que eu vou agir? Já um otimista que enxerga a luz no final do túnel tende a confiar na sua capacidade de lidar com aquele problema, enfrentar mais de frente, né, como eu falei antes, e realmente colocar em prática ali, ter ações para resolver esse tipo de problema, em vez de, né, colocar a mão na cabeça e só ficar desesperado. Outro ponto muito importante que acaba afetando aí essa questão da felicidade é que as pessoas tendem a gostar mais dos otimistas do que dos pessimistas. Ou seja, o principal pilar do bem-estar emocional, da felicidade, que é essa parte social, que é a rede de apoio, é ter bons relacionamentos, acaba ficando mais fácil para quem tem esse otimismo um pouco maior. A verdade é que ninguém gosta de conviver muito, de interagir muito com aquele amigo cemitério, aquela pessoa que é tão negativa, mas tão negativa que dá até a impressão de que ela anda com uma nuvem escura dentro da cabeça, né? Parece que a realidade dela é mais cinza do que a de todo mundo. Isso literalmente chega a afetar o nosso humor. Eu já gravei aqui sobre isso também, o impacto, né, em que as pessoas que estão à nossa volta acabam causando no nosso humor, na nossa saúde mental e por aí vai. Aliás, existe um estudo até bem legal que mostra que essa questão do otimismo acaba afetando até a escolha política de algumas pessoas. E isso faz muito sentido, porque as pessoas buscam um candidato que traga algum tipo de esperança para elas, né? Que busque resolver alguns problemas, né? Buscar algumas coisas positivas. E alguém extremamente pessimista não vai conseguir passar esse tipo de mensagem, esse tipo de emoção para essas pessoas. Então essa parte mais social, de as pessoas gostarem de você ou não, é influenciada até um nível desse, né? Uma decisão tão importante que seria em quem as pessoas costumam votar. Além disso, a vida profissional também pode ser muito afetada por esse traço. A gente consegue enxergar que, principalmente naqueles trabalhos onde a rejeição ou fracasso é extremamente comum, o otimismo, né, a pessoa que é mais otimista, já prediz um maior sucesso nesse tipo de emprego. Então, por exemplo, empreendedores e vendedores que acabam lidando com muito mais erros e nãos do que sims e acertos, tendem a ser melhores profissionais dessas áreas, tendem a se sair melhor e ter mais sucesso profissional lá na frente. E além disso, quando se analisa pessoas que conseguiram concluir o treinamento do exército americano e vários atletas campeões olímpicos, a gente consegue ver também uma tendência muito maior dessas pessoas serem altamente otimistas. E se a gente imaginar, realmente faz muito sentido. Tenta pensar aí a vida de um atleta que trabalha, que treina por 3, 4 anos para participar de uma Olimpíada sem muita certeza do que vai acontecer lá na frente. Se essa pessoa não tiver uma visão positiva, se ela não for um pouco otimista, ela não vai conseguir dar ali 100, 200% todos os dias para trabalhar, para chegar nesse dia e performar. Se essa pessoa tiver um pouco de pessimismo, ela já vai carecer aí de um pouco de dedicação, um pouco de certeza naquilo que ela está fazendo e ela não vai se sair bem. Então, nesse caso aqui dos atletas, me parece até algo necessário para você realmente se sair bem e ser um campeão. E é claro, com isso tudo que eu já disse, não teria como eu não dizer que esse otimismo acaba afetando a nossa saúde também.
Os estudos ainda não são muito claros dessa correlação direta do otimismo com a saúde, mas o que a gente consegue concluir é que por essas pessoas mais otimistas acabarem lidando mais de frente com os problemas e tendo essa visão um pouco mais positiva, elas conseguem ter hábitos mais saudáveis, elas têm uma tendência de se cuidar um pouco melhor por ter essa visão de que aquilo vai trazer algo de bom lá na frente. Mas principalmente no quesito de saúde mental, esse bem-estar emocional mais elevado e esses melhores relacionamentos que essa pessoa mais otimista tende a ter, acaba ajudando principalmente para ela não desenvolver talvez uma depressão ou uma ansiedade, ou caso essa pessoa desenvolva, acaba funcionando como um fator que ajuda ela a sair disso e também a buscar ajuda, né? A buscar ajuda com outras pessoas ou a buscar ajuda profissional, porque essa crença mais positiva leva ela a entender que ela pode resolver esse tipo de problema e ter comportamentos mais práticos ali para resolver isso também. Então eu acredito que esteja claro aí todos os benefícios que ser otimista pode trazer para a vida de uma pessoa, mas é legal a gente entender por que que isso tudo acontece, né? De onde que vem esses benefícios, qual que é a lógica por trás dessa pessoa aí, vamos dizer, ter essas vantagens ou se sair um pouco melhor, ter uma vida um pouco melhor de forma geral. E bom, como eu falei, eu gosto de dividir o otimismo em dois diferentes, né? Que eu chamo de o otimismo futuro e o otimismo presente. Quando a gente fala de otimismo futuro, é aquele traço, aquela coisa que a gente repara da esperança na pessoa, né? Que é a visão de que as coisas podem ou vão dar certo lá na frente. E para quem me acompanha aqui faz tempo, com certeza já começou a reparar que tudo isso que eu estou falando aqui está totalmente ligado com motivação, está totalmente ligado com o nosso sistema de recompensa. Uma pessoa mais otimista sempre vai ter mais dopamina no seu cérebro. Isso faz com que ela busque melhorar, com que ela busque coisas diferentes, que ela tenha comportamentos motivados e isso resulta numa melhora de vida como uma forma geral. Alguém extremamente pessimista não enxerga que no final de um comportamento vai ter algo positivo, ela enxerga como que não vai ter nenhum tipo de resultado legal. Então, quimicamente, ela não tem nem substrato para ter realmente uma motivação para executar aquele comportamento. Pensa comigo, se você tem certeza que uma coisa vai dar errado no final, que você não vai ter nenhum tipo de benefício com aquilo, por que que você se colocaria na situação de gastar energia e gastar tempo para fazer isso? Realmente faz sentido uma pessoa mais pessimista não ter motivação e acabar tendo comportamentos piores. E essa questão química é tão notável e tão real que existem até estudos que mostram que um medicamento, um remédio para ansiedade social tem maior ou menor resultado, efetividade de acordo com a crença da pessoa sobre ele. Literalmente, se eu te der esse medicamento e falar para você que na realidade dentro daquela cápsula não tem nada, que é só farinha, né, que é um remédio de mentira, ele vai funcionar menos para você. Você vai ter uma melhora menor do que se eu desse esse remédio para você e falasse, ó, esse remédio aqui vai resolver o seu problema. E nos dois casos tendo química ali dentro, tá? Não é como se fosse o placebo, né, que a gente fala, que eu te dou o remédio que não tem nada dentro. Os dois casos têm a química dentro, mas em um você acredita que ele vai funcionar e na outra você acredita que não. Em um você é pessimista e no outro você é otimista. Chega a ser estranho de imaginar essa questão, né? Mas o estudo ele é muito bem feito e ele mostra sim que isso é real. Eu vou até deixar ele aí na tela porque realmente esse estudo é muito interessante. Mas a mensagem aqui é você entender que esse otimismo futuro acaba afetando o seu sistema de recompensa, a sua motivação e isso faz você ter mais ou menos comportamentos que vão principalmente trazer benefícios lá para o longo prazo. E para trabalhar essa questão do otimismo futuro, eu já tenho vários vídeos aqui no canal, tá? Então entra aqui na minha playlist sobre motivação ou sobre hábitos que tem vários conteúdos lá que vão te ajudar nisso. E agora o que eu chamo de otimismo presente é basicamente a capacidade de enxergar a sua situação atual como positiva, por exemplo, o seu desempenho em algo, as suas conquistas da vida, o que você é, o que você faz e por aí vai. Porque algo muito comum nos pessimistas não é só enxergar as coisas lá do futuro como negativas, como ruins, enxergar que tudo vai dar errado lá na frente, mas também enxergar que tudo que ela fez, tudo que ela é, não é bom, enxergar como negativo tudo aquilo que já existe, e não só o que ainda vai existir.
E nesse quesito, quando a gente é mais otimista, a gente vê um outro sistema do cérebro entrar em ação, que é o sistema serotoninérgico. A química, a serotonina, é basicamente o sinal que traz a satisfação para a gente, a calmaria. É ela que sinaliza para o nosso cérebro que está tudo bem, que a gente tem tudo o que a gente precisa para sobreviver. Para você ter uma noção, a maioria dos medicamentos para ansiedade e depressão nada mais fazem do que aumentar a ação desse neurotransmissor no nosso cérebro, o que causa aquela segurança na pessoa, o que faz ela se sentir um pouco melhor de uma forma geral. É claro que isso aqui não é milagre, não é tratamento para nenhum transtorno, tá bom? Mas você desenvolver esse otimismo presente, você conseguir aumentar ele, sem dúvida nenhuma, vai ser muito positivo para a sua vida. Que trazendo em outras palavras, nada mais é do que gratidão. É de você realmente se sentir grato e feliz por aquilo que você é e pela sua vida. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre esse tema, um vídeo onde eu falo só sobre gratidão, que se você percebeu que seu nível é muito baixo, né, nesse tipo de otimismo ou da gratidão, no final das contas, eu sugiro que você pule para esse outro, que realmente vai te ajudar bastante, é um vídeo muito interessante. E para finalizar, eu acho muito importante eu dizer que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Nem água em excesso faz bem. Então é claro que o otimismo extremo, né, o otimismo aí 100% das vezes, em 100% dos casos, também não vai ser positivo para você. Os fumantes, por exemplo, são pessoas extremamente otimistas sobre esse assunto. Elas acreditam que no final vai ficar tudo bem, que ela não vai ter nenhum tipo de problema, que ela não vai desenvolver câncer ou não vai ter grandes impactos na sua vida sobre isso. Nesse caso, o otimismo ele vai ser ruim. Então é claro, isso aqui é muito positivo, é muito interessante. De maneira geral, as pessoas deveriam ser mais otimistas, mas a gente tem que usar isso com sabedoria e nas áreas certas da vida. Então eu sugiro sim que você desenvolva, que você tente aumentar o seu otimismo, mas que você tenha um pouco de cuidado aonde você está depositando isso, tá bom? Por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever aqui no canal porque eu solto um conteúdo novo toda semana e eu te vejo na próxima. Um abraço!